Vou quebrar um pouquinho o protocolo, pessoal. Eu não gosto de ficar muito tempo sentado. Todos vão convir comigo que se eu disser que fumar faz mal para a saúde, poucos irão discordar. Certo? Assim como se eu disser que esse Dr. Elcio aqui, não tem nenhum colega em volta, mas aproximações aqui dele estão relativamente perto. Se ele acender um cigarro, ele será rechaçado, talvez, ou até mesmo, pelo menos alguns olhares condenatórios vão se direcionar para ele. Ao ponto também, se eu disser que a causa de 1/3 das mortes no mundo não é em decorrência do cigarro, mas sim da diabetes. E também hão de convir comigo que se eu mesmo, ou também o Dr. Elcio, abrir um chocolate e comer aqui, não é tão repulsivo quanto seria o manuseio de um cigarro. Correto? Bom, isso pode ser fruto de uma campanha lá dos anos 80, em que tinha terra de Marlboro, foi retirado o incentivo ao cigarro de marcas e tal. Mas isso também que eu falei para vocês aqui, e eu vi algumas cabeças afirmativas, é tudo dado e inventado. Eu inventei isso aqui agora. Sequer sei se realmente 1/3 das mortes é de diabetes. Talvez um ou outro de vocês tenha questionado isso, tenha entendido, não, nunca ouvi falar isso na vida. E talvez um ou outro também tenha pensado que o consumo de diabetes nem está ligado exatamente, o consumo de chocolate nem está ligado exatamente ao surgimento da diabetes, mas sim um problema maior de tratamento do que surgimento. Mas ao momento que eu falo isso, quebrando um pouco o protocolo e antes de me apresentar, prazer, Pedro Moraes, para quem não me conhece ainda, mas eu acho que todos me conhecem, isso traz um discurso de autoridade para dentro da minha fala. Através de entonações, através de dados, ainda que nesse caso fictícia, e através de formatos de falar, que faz com que as cabeças se afirmem ou até mesmo eu prenda a atenção mesmo daqueles que questionaram e não acreditaram no que eu disse. Isso é, pessoal, sustentação oral. Uma metáfora, claro, porque eu não vou a um processo judicial inventar dados, inventar provas, inventar coisas que não existem no processo, obviamente. Mas dentro de uma colocação, dentro de um discurso de autoridade, de entonação, de falar mais firme quando eu preciso afirmar uma coisa que eu quero fixar, de falar mais baixo quando eu quero talvez trazer a atenção daquela pessoa que eu percebi que se distraiu, mas passando um discurso de autoridade. Por que eu falo isso? E vamos falar um pouquinho também da parte prática. Porque a gente está ali defendendo uma condição de desvantagem para nós. E aqui eu já adianto uma parte do nosso material. A partir do momento que eu estou com a palavra, eu já preciso desconstituir a ideia de um julgador, pelo menos, talvez não dos outros dois, mas normalmente, na grande maioria dos 3, que não está comprando a minha tese ou está comprando a tese da parte contrária. Dito isso, pessoal, quebrei um pouquinho o protocolo aqui, trouxe dados inexistentes, falei de uma coisa nada a ver com direito, para falar que a gente vai fazer uma conversa aqui, um debate, a gente quer interação, não é um monólogo, todo mundo vai conversar um pouquinho, tá? Para como, repetindo, meu nome é Pedro Fernando de Souza Moraes, sou advogado previdenciarista, sócio na rede MT Advogados, trabalho com direito previdenciário há 6 anos, não é muito, é um recorte da minha carreira de 10 anos, somente 6 são dedicados ao direito previdenciário. E a minha ideia aqui é falar em torno de 1h, 1h20, no máximo 1h30, porque eu também não quero ocupar a noite de todo mundo, que está bem frio, e eu agradeço já, dessa forma, a presença de todos vocês. A ideia aqui também, pessoal, é a gente trabalhar prática e teoria. Para não ficar uma coisa chata, prática mesmo. Eu vou convidar aqui o presidente da comissão aqui que me convidou, que eu também agradeço, toda a comissão da pessoa do Dr. Guilherme. A gente vai praticar, eu vou botar vocês para falar um pouquinho. Já adianto, ninguém foge, fecha a porta lá para ninguém fugir. E de antemão também, eu quero deixar claro que tudo que eu disser aqui, nada é uma certeza
nada é um critério absoluto. São questões de o que eu entendo não errado ou mais certo, mas sim mais ou menos apropriado. Porque cada um também desenvolve o seu estilo e às vezes numa questão que eu considero inapropriada, pode ser que o resultado seja atingido para aquele colega em várias vezes e inclusive me despertam, pô, não faria isso dessa forma, mas foi feito e o resultado foi produzido e foi chego. Galera, vamos lá então para a parte material, tá? A parte mais teórica. A gente hoje tem que falar de sustentação oral, num primeiro viés, que é o que está mais em voga, da sessão virtual. O que é isso em matéria de sustentação oral? Ela é uma sessão não interativa, de forma assíncrona, ou seja, não ocorre ao mesmo tempo, não há o colegiado ele não está junto ali, de forma presencial e na mesma hora, no mesmo momento. Ela é uma sessão que dura em torno de 5 dias, em que ela acontece de forma parcelada. O relator joga lá o seu voto, são em torno de pelo menos 5 dias, mas podem ser 6 ou até um pouco mais. E ele joga o seu voto lá, aquele componente vai acessar o voto e vai concordar. Então há uma deliberação à distância, de forma não assíncrona, como eu disse, e não interativa. E o terceiro componente pode concordar ou pedir o destaque. Concordar, pedir o destaque ou apresentar o voto divergente. Seria uma situação de 2-1 ali e tal, uma não unanimidade. A gente hoje, nesse ambiente, nesse momento da história, consegue retirar essa sessão virtual e colocar numa sessão que eles chamam de presencial ou ordinária. Tá? Pelo menos até nesse momento. Por que nesse momento? O CNJ está legislando isso, né? Está trazendo uma legislação sobre isso, em que essa retirada da sessão virtual para a sessão interativa, ela vai ser deferida a critério do relator. E aqui que houve o movimento nacional da OAB desde o ano passado, que fez suspender essa resolução do CNJ até agosto, pelo menos, porque isso fere, né, de alguma forma, o direito de defesa e o direito de sustentação oral que é garantido na Constituição Federal. Por quê? Porque nessa sessão aqui, a gente pode juntar vídeos e áudios, respeitando o mesmo tempo regulamentar, no processo, até 48 horas, na maioria dos provimentos dos tribunais, mas, e aí vocês vão convir comigo, com a esperança de que seremos ouvidos ou não. E aqui que a OAB se debruçou e disse, não, se for da minha faculdade juntar um áudio, juntar um vídeo, eu posso adotá-lo. Mas isso não pode ficar a critério do julgador, porque sou eu que conduzo o processo, advogado, e eu que quero dar ao meu cliente, ao autor, ao recorrente, ao recorrido daquela ação, o direito de que seja sustentado de forma interativa e de forma síncrona, para que eu realmente seja ouvido ou tente ser ouvido. Dito isso, o CNJ fez essa suspensão disso, né? A gente vai falar um pouquinho também nos restantes slides, mas esse vídeo está lá. Posso também, como estratégia processual, adotá-lo e usá-lo ele em processos que eu entendo que é mais singelo, em processos que eu entendo que eu consigo resolver disso. Aqui, pessoal, eu faço uma validação, assim, um conceito mais pessoal. Eu não gosto muito de bater na tecla do que, mas eles não leem nada, quem lê é o assessor, mas os juízes não estão lá, eles nem sabem o que está acontecendo, tal. Beleza. Isso pode até ser, de certo modo, uma realidade. Mas não há nisso uma desculpa para que eu não faça o meu melhor trabalho. E, numa realidade lógica, cada sessão virtual dessa aqui é pautado cerca de 1.000, 1.200, até 1.500 processos, para ser julgado em 5 a 6 dias. É humanamente impossível que o desembargador ou o juiz togado ou o juiz da turma recursal consiga realmente ler e emitir um parecer. Então, talvez caiba aqui, por isso o CNJ tem que ser mesmo enfrentado nesse sentido, a minha vontade de colocar este processo em um destaque diferente dos outros. Para que eu não caia, de repente, na vala comum, de que foi lido não meio nas coxas, mas meio na pressa, foi confundida uma tese, não foi avalizada uma coisa que eu queria que tivesse maior evidência,
e foi lá julgado de acordo com uma orientação a um parecer que aquele julgador daquele gabinete daria. Então, não, a gente não pode deixar isso a critério do CNJ mesmo, que o movimento da OAB deve ser, inclusive, prestigiado, há uma suspensão disso. Isso vem como um comportamento lá do STF, em matéria de pandemia, que começou a ter esses julgamentos de forma parcelada, né? A gente acompanha isso quando é os processos mais famosos, os embargos lá, revisão da vida toda, que eles vão, liberou lá o voto do Luiz Fux, liberou outro voto lá do... E a gente vai vendo essa sequência. Mas isso dentro dos tribunais já está naturalizado, porém, a minha única ponderação é essa questão que, inclusive, estava prevista no artigo 945 do CPC de 2015 e foi revogado pela lei em 2016, que era justamente essa faculdade do magistrado ou do desembargador de dizer o que ele julgava apropriado para sustentação oral ou não. Então, isso aqui é uma coisa a ser combatida mesmo. O que eu adoto lá, nós adotamos no escritório? A gente manda tudo para a sessão ordinária. Tudo e qualquer julgamento. A não ser os que eu não consigo mandar. Julgamentos de embargo de declaração, julgamentos lá de agravo de instrumento para destrancar um recurso. Aí, realmente, eu não tenho isso por provimento interno. Mas hoje os tribunais adotam já esse julgamento virtual como regra. É o primeiro julgamento pautado no processo. É difícil, é mais raro, mas acontece, que o julgamento pautado no processo em primeiro despacho seja o julgamento ordinário. Tá? O que fala do vídeo? Só que eu não sei se eu comentei, tá? O vídeo ele tem que respeitar o mesmo tempo regulamentar da sustentação oral. Ou seja, se eu tinha 5 minutos para falar em tribuna, meu vídeo não pode passar de 5 minutos. E o meu áudio também não pode. E tem lá, daí, cada plataforma de cada tribunal de tomada recursal, a modalidade, o tamanho, os pixels que tem que ter lá, que para nós do direito é um inferno até tu ter que aprender essas coisas de tecnologia. Modalidade semipresencial. Essa aqui sim, interativa. Aquela que a gente vai para a tribuna física ou até mesmo a tribuna virtual. Eu coloco semipresencial, eles normalmente denominam como presencial. Num tempo mais antigo, ali antes da pandemia, a gente conseguia, quem estava fora da unidade de Porto Alegre, né? Estava em unidade judiciária do interior, eu acho que o Dr. Guilherme deve ter pego isso, né? Ir até uma unidade da sua cidade, do Justiça Federal, e fazer telepresencial por lá. Deveria ser um saco, né? Porque também ninguém tinha câmera, ninguém tinha tecnologia. Só ia até lá, eu sou de Carazinho, eu quero sustentar no dia tal, se inscreve, vai até a Justiça Federal de Carazinho e de lá sustentava para o tribunal ou para a tribuna recursal aqui. Dava provável sempre. A sala, eu vejo, ainda acontece eventualmente isso, mas a sala tem um eco desgraçado, o servidor não conseguiu, a internet está funcionando, o servidor mandou mensagem lá para a turma recursal, dizer, não estamos conseguindo conectar aqui, estamos sem luz, tal, é um saco. Mas hoje é uma forma mais simples, eu me inscrevo ou para falar presencial ou para falar por vídeo. Prazo regulamentar aqui do nosso TRF4. Tá? E aí, também é importante fazer esse parênteses. Todas as tentações orais são feitas através de provimentos internos dos seus respectivos tribunais, suas respectivas cortes. São muito parecidas ali, mas daqui a pouco vai ter uma lá na 5ª região, na 1ª região, que seja diferente, tá? Aqui a gente tem 15 minutos para falar no procedimento comum do TRF4 e 5 para falar nas turmas recursais da Justiça Federal. Prédios diferentes ali, né? O da esquina TRF4, do meio da quadra, Justiça Federal. Todos eles permitem que eu me inscreva para a plataforma online até às 15 horas do dia útil anterior, ou seja, se é segunda-feira eu preciso na sexta até às 3 da tarde me inscrever, e de forma presencial até o início da sessão. A maioria marca a sessão para as 2 da tarde. Já vi às 9 da manhã também, que é bem para tentar dar uma derrubada no advogado. Sempre às 2 da tarde, essa marcada às 9 da manhã para ninguém vir. Acontece também, tá? Mas se eu chegar lá, 8h59, tá aqui meu processo, eu quero sustentar, vou ficar no fim da fila? Vou, mas posso me inscrever. Então,
numa eventualidade, eu perdi um prazo, lembrei que tinha que sustentar, já era 5 da tarde, dá para ir lá no outro dia e fazer essa inscrição. O pedido de inclusão, ele se dá antes numa plataforma fora do EPROC, aqui, TRF4, que chamava sob medida, e hoje está dentro do EPROC mesmo, nas coluninhas da esquerda ali, aquelas que vem pretinho, consulta processual, está ali dentro, sustentação oral, vai abrir, tu põe se tu quer preferência, se tu quer sustentação, e se tu quer ali participar de forma mais sustentar, mas na hora tu não sabe para sustentar mesmo, pede sustentação também. O que é a preferência? Eu não quero sustentar ou eu não posso sustentar naquele recurso, porque o provimento não permite, por exemplo, que eu sustente embargos de declaração. Eu peço a preferência porque eu quero pelo menos ouvir o apregoamento daquela decisão, ou porque eu quero saber antes, estou muito ansioso, ou até porque o meu cliente quer assistir isso, está ansioso também, eu posso pedir a preferência do julgamento. Eles te chamam no início da sessão, tu não tem interatividade, tu entra eventualmente ali até online, chega na tribuna, mas ele somente lê para ti o resultado do recurso, sai dali aliviado quando é aquele que tu está esperando um pouco mais. Ou inscreve para sustentação, e aí tu vai entrar dentro de uma pauta, de uma lista de pauta. Alguma pergunta até aqui, pessoal? A gente não precisa guardar as perguntas para o final, tá? Levantou a mão, perguntamos e vamos embora. Vou deixar uma problemática aqui. Vai lá, Cláudia. Boa noite. Na prática, na tua prática, o que tu vê de mais eficaz nos tipos de sustentação? Presencial, semipresencial, por vídeo, por áudio? Depende, né? Como toda resposta do direito, né? Depende do nuance do que tu vai aplicar naquele processo em si. A presencial, em qualidade, ela é um pouco melhor, né? Porque tu tá ali, tu vê o movimento de um, tu vê se ele não tá prestando mais atenção. Às vezes, na tela presencial, eles olham para baixo e não sabem se é um celular ou se eles estão lendo alguma coisa mais abaixo. Mas, também, o bom da presencial hoje é que também tu pega as primeiras pautas e já não fica esperando as outras, né? Eles dão preferência para quem tá lá para sustentar primeiro. De resultado, eu não vejo diferença. A não ser que, assim, tu conseguiu convencer de forma expressão corporal mesmo uma coisa que tu queria implementar. Por exemplo, não está aqui hoje, mas vou dizer o nome dela, podem dizer que eu falei, se ela ficar brava, me avisa. Doutora Thaís fez uma sustentação oral uma vez que eu presenciei, em que ela fez em um tom efusivo e emocionado. E ela disse nessas letras e me marcou porque eu estava assistindo online, mas estava assistindo. Ela disse que a menina que tinha autismo, ela tinha 13 anos, se não me engano, ela não conseguia trocar o próprio absorvente. A mãe era totalmente dependente da mãe até para isso. Mas ela falou num tom que até eu achei um absurdo não reconhecer o critério de deficiência para aquela menina, sem nem ter lido o processo. Só para contribuir, ela falou aqui. Ela falou? Ah, então beleza. Então, em tese, eu estou autorizado. Ela se emocionou mesmo. No momento que ela estava falando, para quem estava ouvindo ela aqui, ela realmente fez jus à profissão. Ali, e ela também apresentou esse comportamento lá, talvez a emoção dela não fosse captada no vídeo também. Mas aí depende. Eu, particularmente, me sinto mais à vontade no vídeo porque eu acho um saco, às vezes, ir para lá. Ir até lá e tal. Mas tem casos que eu digo, não, isso aqui eu quero ir lá, quero conversar antes no gabinete, vou mais cedo, eu quero ir um dia antes conversar para depois tentar em vídeo. Então vai muito da opção e da estratégia ali, né? Sem muito certo ou errado. À disposição, a gente que é aqui de Gravataí, a gente tem essa opção, né? Uma vez eu vi um colega sustentar em tribuna, ele não me lembra a cidade do interior, mas ele tinha feito 500 km de ônibus. E aí ele veio até aqui porque ele queria sustentar, para trazer um contexto fático da cidade do interior lá do senhor que ele estava representando. As apresentações. Faz parte da liturgia do momento, tá? Mas imagine só, tu é um julgador que julga ali 40 processos na semana, fora os outros, né? Sem a participação de sustentação oral. Até a pessoa mais vaidosa do mundo, ela não vai gostar de ouvir o nome dela, Luciano Castro, todo dia, 40 pessoas diferentes.
Então eu, né, particularmente aqui vai naquela linha do o que eu acho apropriado ou não, eu cumprimento, eu dou boa tarde na pessoa de quem está me passando a palavra, ou o relator daquele ali, ou até o presidente da turma, extensiva aos demais, e eu ainda acrescento, cumprimento todos de forma sucinta, mas não menos respeitosa. Isso eu perdi 3 segundos e eu já toco, eu tenho que tocar. Porque 5 minutos, para alguns casos, é uma flecha. Assim. Tu conseguiu falar metade ou 2/3 do que queria falar. Para outros é ok. Já fiz sustentações orais de 3 minutos. E entreguei, porque a partir dali era encher morcilha. Eu acho um pouco inapropriado, principalmente pro Jeff, tu chamar doutor, juiz, fulano de tal. E aí tu chama os 3 da mesma forma. Excelentíssimo senhor doutor juiz João da Silva. Excelentíssima senhora doutor juiz Ana Maria. Pô, daí tu já perdeu quase 1 minuto. Tu já até gaguejou, te perdeu. Daqui a pouco tu te atrapalhou, perdeu teu tempo e eles nem deram bola pra isso. Não é isso que vai fazer tu ganhar o processo ou não. Mas já no ambiente do procedimento comum, onde se tem 15 minutos, com os desembargadores, onde tu está togado, a formalidade é um pouco maior. Também não precisam, né, ir lá e tocar adiante, né? Mas eu sabendo que ali eu estou trabalhando com desembargadores, lá com juízes das turmas recursais. Eu sabendo que ali tem uma leitura de relatório, que às vezes eles perguntam, inclusive. Só quer que eu leia o relatório ou só dispensa lá no tribunal? Aí, não, dispensa. Eu sei o que eu estou fazendo aqui, me passa a palavra de uma vez. Sabe? Então, quando ele pergunta se tu quer, ou ela, né, pergunta se tu quer a leitura do relatório, ele já está te dando a indicação de que o troço está mais informal ali mesmo, sendo no tribunal, né? Claro, não vou chamar o cara de mano, de meu velho, de meu cria e tal, não, né? Vou respeitar um pouco a liturgia, sim. Mas não é o excesso de formalidade que vai fazer a diferença. Até porque isso vai, daqui a pouco, fazer com que se perca a atenção. E a ideia da sustentação oral é sempre captar a atenção. E o quantitativo? De processos que a gente consegue reverter? Não, digo assim, no sentido, quantos processos pode ser feito? Não há limite. Não há limite. Não há limite. Há uma prudência, mas não há um limite. Nesse slide, galera, eu trago uma problemática que a gente vai resolver lá no final. Que eu acho que é o que sempre me questionam quando me perguntam sobre sustentação oral. Eu devo sustentar em todos os processos que eu tenho pautado? Sustentar ou sustento contra laudos periciais, que é aquela prova que a gente sabe que tem uma rigidez maior dentro do processo, num processo principalmente de benefício por incapacidade. Vamos trabalhar isso no final, tá? Princípio da informalidade dentro do GEF, mais ou menos o que a gente falou aqui, tá? Agora com as perguntas do Jeová. Eu tenho um tratamento diferenciado, né? Eu não preciso vestir uma toga, o tempo é mais reduzido justamente por isso, mas eu também tenho um protocolo. É protocolar também, né? Tanto que hoje, se eu excedo o tempo, agora, eu acho que do ano passado para cá, alguns anos para cá, eles tocam uma musiquinha, assim, parece um tomzinho de ópera, assim, para te dar conta que tu passou do tempo. E se tu não te dá conta, eles... Doutor, excedeu. Só pode encerrar? Tem uns que deixam até encerrar. Tem uns que dizem, não, doutor, excedeu, vamos lá. E já sai lendo o voto. Tá, acontece, né? Não é o ideal. Se tu tá ainda desenvolvendo uma coisa muito longa, é porque tu errou o tempo ali. Mas tu tá encerrando. Quando eu vou visualizando o timer ali, eu vejo que falta 1 minuto, ou falta só 30 segundos, eu digo, doutor, já direcionando para o fim, porque eles sabem que mesmo se eu passar um pouquinho, eu não vou passar que nem o cara da inteligência artificial lá, que estava com o desenvolvimento todo ainda e excedendo o tempo ainda através de uma inteligência artificial. A gente trata com juiz e não desembargadores. Eu já vi até uma juíza muito mais por uma questão de juizeza, assim, né? Às vezes ele tem aquele juizismo, assim, de não sou desembargador, eu sou juíza. Mas, tecnicamente, não está totalmente errado, talvez isso garanta até que tu ganhe o resultado que tu quer, mas, tecnicamente, nas turmas recursais são juízes e não desembargadores. Que nos dá essa impressão de ter um colegiado ali, né?
e esse colegiado a gente está falando com desembargadores, mas não, isso é só para procedimento comum lá no tribunal. Enquanto ali são magistrados, são excelentes, são doutores. Eu, particularmente, eu tenho... É até um cacuete, assim, né? Não é nenhuma vontade. Eu chamo de doutor sempre. E como eu acho que alguns aqui, não sei, a gente trabalhou no fórum, a gente tem muito acesso com o juiz ali, né? Então eu nunca consigo falar excelência, não sai da minha boca sempre. Você forçando para falar. Mas, claro, eu posso chamar de excelência e ofender com esse termo, né? E posso chamar de doutor e ser totalmente educado. O termo é o de menos, né? E essa informalidade, como eu coloco ali, ela não é uma desculpa, um atributo para eu fugir do ambiente protocolar, para eu sair do protocolo e da liturgia dali do procedimento. Até porque nessa questão do tempo, Jeová, eu falo no ambiente online, eu devolvo a palavra também, para não ficar aqueles segundos constrangedores, assim, será que parou de falar? Será que vai continuar falando? Então, eu falo, peço o provimento, agradeço a atenção e devolvo a palavra ao relator. E ali acabou a minha atuação. Eu não tenho dentro da sustentação oral, por vezes, infelizmente, que a gente gostaria, uma réplica ou uma tréplica ali. A partir do momento que ele começa a ler o voto, mantendo o que ele estava pensando, contrário ao que eu sustentei, ou até contrapondo algumas coisas que eu falei ali, é a vez dele falar. Eu não posso, a não ser por uma questão de ordem, interromper a fala desse magistrado. Isso sim gera até um constrangimento maior, porque, não, peraí, tu já falou, agora é minha vez. Quem está lendo o voto sou eu, se o senhor achar que está errado isso e isso, o senhor embarca. Normalmente eles falam isso, né? A não ser uma questão de ordem. Eu sustentei o processo da Júlia. Falei. Ela começa a ler, e era um processo de, sei lá, de aposentadoria da Júlia, vamos supor que a Júlia fosse uma pessoa mais antiga. Ela começa a ler um processo de auxílio-doença do doutor Elcio, um homem. Doutora, questão de ordem, eu acho que a gente tem uma pauta aí, né? Eu acho que tem uma coisa diferente. Aí sim, tá tendo um erro material ali dentro do julgamento. E aí, não, errei, troquei, peraí, deixa eu voltar aqui, ou não, peraí, deu erro mesmo, retira de pauta, volta no próximo julgamento. O que pode acontecer também, tá? Mas eu posso reinserir a minha fala em questões de ordem, mas não em defesa ou argumentando, mas eu não vi prova. Não, mas tem a prova lá, eu acabei de falar. Isso não, tá? Quando eu vou sustentar, quando eu ocupo a tribuna, quando eu chego ali na tribuna e estou parado, a gente tem dois caminhos a seguir, via de regra, tá? O relator, presidente, ele passa a palavra para o relator quando não é ele o próprio relator, e o relator vai dizer o quê? Tá com a palavra, pelo tempo regulamentar, ou tá com a palavra, doutor, o senhor tem a palavra, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, o bicho está pegando pro meu lado. Aquilo que eu queria mudar, ou aquilo que eu não queria que fosse mudado na condição de recorrido, tá acontecendo. Tá indo contrário ao que eu quero. Então é a hora que eu vou rasgar o verbo. Quando ele diz que eu não tenho interesse, ele também está dizendo que, olha, o que tu pediu eu estou acolhendo. Então eu acho que tu não tem interesse. Mas mesmo assim ele pergunta se tu quer sustentar igual. Sei lá, estou inspirado, me preparei tanto para isso aqui, eu quero sustentar assim. Eu não ouso sustentar numa coisa que eu já ganhei ali, né? Pelo menos aparentemente. Mas eu questiono, claro, se esse julgamento que o relator está proferindo, ele tem ou não tem algum apontamento de pauta. Porque tem mais outros dois ali, né? Então eu não vou cair na asneira de o relator estar promovendo o julgamento que eu quero, mas tem um outro ali que pode dar um voto contrário, e o terceiro seguiu o outro, e aí fica um 2-1. Então eu questiono, tem algum apontamento de pauta? Normalmente não tem. Bom, sim, então tá gerando uma unanimidade, eu estou ganhando, eu declino da minha sustentação. Passamos para a próxima, ou será a única que eu estou indo embora. Pode acontecer de tu preparar, botou o sangue na guerra, chegou lá, não precisou lutar. Isso acontece também com bastante frequência. Além do que, pode acontecer uma retirada de pauta, pode acontecer um adiamento por conta de algum... até erro de fundamentação ali e tal. Às vezes a gente ganha sustentação oral
Isso que eu acho que é o mais importante de sustentação oral. Não porque a gente mudou a ideia deles exatamente, porque a gente mostrou que alguma coisa do julgamento eles não estavam prestando atenção. Porque eu fundamentei no recurso A e B, e eles estão julgando só o A. Que foi o que aconteceu no processo da dona Ilse lá, que inclusive me mandou um abraço essa semana lá de Lajeado, porque eles estavam julgando e afastando o direito dela somente a um adicional de 25%. E quando ela disse isso, a julgadora, a relatora, doutora, então eu tenho interesse. Porque eu vou falar aqui de RMI e data de início da incapacidade permanente. Ao falar isso, ao sustentar nesse sentido, não, então eu vou retirar de pauta porque realmente estava encaminhando só o voto só para esse sentido. Poderia resolver no embargos? Poderia. Mas é melhor não precisar do embargo, né? Ele mesmo retirou e ele mesmo vai reformular o que a gente estava falando. Isso acontece muito na figura ali das tentações, e quem faz a primeira, quem tem tanta prática, às vezes fica, será que eu tenho ou não tenho interesse? Tá. Só questiona, às vezes eles adiantam mesmo, tem algum apontamento em pauta? Não tem, então, beleza, vida que segue. Aqui, galera, a parte mais prática, então, da nossa fala. E já também direcionando para as respostas lá no final, né? Que a gente vai debater isso junto e vai concluir isso aqui, todo mundo junto. Técnicas de sustentação oral em benefícios por incapacidade. Eu elenquei algumas, mas evidentemente esse rol aqui é exemplificativo, né? Não é um rol taxativo, eu posso ter outras várias. Mas para mim, a principal é em letras garrafais lá em tom maior. São os pontos fáticos. Porque o julgador, especialmente no benefício por incapacidade, e agora os outros 3 julgadores, então os 4 que participaram do processo, eles não tiveram contato nenhum com a parte. Que não fosse através de um laudo pericial produzido pelo perito, que sim teve contato com a parte. Um estudo social, eventualmente, que a assistente social trouxe algumas ilustrações, algumas fotos, mas muito mais ao ponto de vista dela, né, doutor Cássio? E, eventualmente, né, a gente, com prática do nosso escritório, um vídeo demonstrando ali, relatando o que o cliente tem. Aqui é importante trabalhar ponto fático. Porque se o perito disse que a pessoa era um operador de máquina, e tão somente isso, eu preciso dizer qual é a máquina que ele opera, qual é a capacidade de produção dele, qual é a quantidade de produção dele, e qual é o movimento ergonômico que ele faz, e qual é o peso que ele carrega. E não só um operador de máquina que aparentemente seria uma pessoa que programa um computador e a máquina faz tudo sozinho. Ou que possa aparentar isso. Por isso, profissografia, o próprio laudo pericial e as suas incongruências ali. Aqui tem um nuance entre não dizer exatamente que o perito não sabe de medicina, porque daí vai parecer que a gente sabe mais que eles, mas dizer indiretamente que sim, porque na prova processual, no conceito de prova do Código de Processo Civil, ele não avaliou tais e tais e tais premissas. Tais e tais e tais requisitos do benefício do artigo 59 da 8213, porque ele não é apto para avaliar requisitos de lei. Ele é apto para avaliar patologias e doenças. Assim como nulidades, lembrando que toda nulidade no ambiente do GEF, especialmente, e também do Código de Processo Civil de 2015, ela tem que ser acompanhada de um prejuízo. Não basta dizer que foi nulo porque marcou no horário errado, porque, sei lá, porque não avaliou o documento, porque não respondeu ao quesito, se eu não mostrar o prejuízo que isso causou para dentro do processo, de ordem processual. Porque nulidades que não têm prejuízo, né, e não são obtidas por meio ilícito, aquela coisa toda, elas podem ser convalidadas, citando no processo penal, no processo civil, processo trabalhista de toda a ordem. Eu entendo daí, um pensamento pessoal, que é muito positivo para essas fixações ali, de data de início de incapacidade, de data de início de benefício para efeito financeiro, de DCB, data de cessação de benefício. Eu entendo que nesses pontos, falar de laudo pericial é muito salutar, porque às vezes o perito ele diz que o início do benefício é condicionado, é justificado por um documento de uma data, do qual tem uma data anterior e o documento é exatamente o mesmo.
o laudo médico, atestado, enfim. E ali também bater bastante nisso. E os próprios indeferimentos de prova, cessamento de defesa e prejuízo que isso causa. Sempre fixando o prejuízo tanto no recurso como na sustentação. Até porque a gente também não pode sustentar nada que está fora do recurso, né? Só pena até da gente exceder os limites do recurso de sustentação. Aqui, galera, presidente, aqui a proposição é a seguinte: a gente simular uma sustentação de alguns desses pontos e eu tenho aqui um arrazoado, um resuminho, bem curto, que alguém aqui, a tua escolha, claro, o presidente da comissão, poderia simular para nós uma sustentação oral, ao vivo aqui. 3 minutinhos, 4 minutinhos, eu cronometro. A gente tem uma proposição de cada um desses. Deixa eu até escolher. Professografia, requisitos, nulidades e nulidade também. O que tu me diz? Para questão nova, tá? Respeitado o Código de Processo Civil, né? Eu tenho o momento certo de apresentar a prova, desde que eu comprove que aconteceu um fato superveniente que impediu que eu apresentasse no momento apropriado, lá na petição inicial, ou no momento que ela foi enfrentada dentro do processo. Por exemplo, daqui a pouco tu falou, já estava pautado, a pessoa foi internada. Agora, não foi alvo da petição inicial, porque não podia ser, é um fato superveniente. Pode levar isso em tribuna. Convém que tu junte com uma certa antecedência, aí eu acho que depende muito de como tu vai manejar isso, tá? Porque eu faria o quê? Eu juntaria isso com uma certa antecedência, tentaria comunicar ao gabinete se eu tivesse tempo hábil, estou juntando documento novo, para não ficar aquela deselegância de, juntei agora, de manhã, para o julgamento de tarde, os caras não conseguiram nem ver direito, então um pouco incluir, ou pode ter um ranço de ter que refazer o seu voto para incluir aquilo ali. Mas sim, pode, tá? Desde que tu prove, e eu faria uma petição nesse sentido, de que aquele fato ali, até aquele momento que eu juntei, porque já... Lembra que a gente está em fase recursal, então a gente já encerrou a fase instrutória, né? Passou a fase de conhecimento, passou a fase instrutória, estamos na fase recursal agora. Eu faria, bem tranquilo, tá? O que eu fiz até esses dias num outro processo? Estava bem complicado o processo, bem complexo. Eu fiz um diagrama, um mapa mental, botei como nome de memoriais e juntei. E na tribuna disse, tá ali no evento tal, se você quiser ver o que eu estou falando. Também pode fazer. E sobre a questão das fotos, é um pouco limitado o recurso, especialmente na parte telepresencial, porque eu não consigo apresentar, eu já tentei, por isso que eu posso dizer que não consigo apresentar alguma coisa. Eu queria mostrar um vídeo do cliente. Não rolava, não consigo apresentar. Não sei se eles disseram que não conseguem por não saber, por não querer ou por não poder mesmo, tá? Mas não consegui. Uma vez eu fiz uma que eu trabalho com 2 monitores, eu virei o monitor para a câmera e falei, eu quero mostrar isso aqui para vocês, ó. Tá? Não sei se ficou bom o som e tal. Mas até mesmo na presencial, tu pode levar impresso, mostrar a foto que tu quiser, juntar no processo e mostrar. Acho que é interessante, tá? Ali é aquele negócio, o não a gente já tem, né? Se eu conseguir o sim com base nessa estratégia, dentro de né? Não estou sendo aqui antiético, nem falhando com a realidade, não estou inventando nada. Estamos dentro do jogo. Respondido? É verdade. O Guilherme puxou uma foto do filho dele e mostrou na câmera. Tá? É um argumento. O GEF permite, né, essa informalidade que eu falo mantendo o protocolo, cabe adequadamente dentro do GEF, né? Princípio do Código de Processo Civil. O juiz ele tem o convencimento motivado. Não o livre convencimento motivado. Não é livre porque ele tem que estar pautado nas provas. Mas é motivado nas provas, né? Se não está no processo esse contraponto que tu falou, por exemplo, tem um autista, uma pessoa com autismo. Talvez o ar-condicionado seja uma situação que amenize os sintomas dessa criança, desse infante, desse adolescente. Vamos levar esse contraponto dentro do processo. O ideal no ambiente de provas nosso é um ideal que a gente não consegue chegar, por uma questão muito clara, financeira. Seria o assistente técnico, né? Mas para nomear um assistente técnico dentro do processo, ele é um processo um pouco mais complicado, porque exige custos. Nós estamos trabalhando com pessoas que procuram uma renda, né? Um benefício assistencial, e que já nos procuram sem ter essa renda. Um custo muito alto. Mas eu levo de alguma forma esse contraponto. Levo um vídeo, eu mesmo entro. Tento sempre, através do vídeo, captar
de uma forma mais imparcial possível, de uma forma mais conduzindo como se fosse uma oitiva, até mesmo conduzida pelo juiz. Ó, estou aqui em tal horário, tal local, vou relatar tal e tal coisa, sabe? Tentar mostrar que aquilo ali não é um vídeo produzido, uma produção cinematográfica, uma coisa inventada, e largar no processo. Claro que na grande maioria das vezes, o convencimento motivado vai se debruçar em cima do laudo do perito do processo, com aquela máxima da equidistância entre as partes, perito imparcial, nomeado pelo juízo, de confiança, tal. Mas, se não tiver ali, esse julgamento é certo. Vou tentar fazer o que a gente, que de vez em quando até consegue, né? Que ele julgue de acordo com o que eu quero. Porque se está no processo, ele pode fundamentar. Ainda que ele não faça a maioria das vezes, mas ele pode. Então é uma realidade que tem que ser levada ao processo e tem que ser trazido ali, ó, nos pontos fáticos. Porque não adianta eu chegar e falar que, mas eu acho que o ar-condicionado, não sei o que. Não. No evento tal e tal e tal, a realidade dela é isso. No dia a dia. Esse senhor que viajou lá os seus tantos quilômetros que eu comentei agora, ele foi falar lá, em tribuna, não vou lembrar exatamente, tá? Então vou acrescentar algumas informações contextuais aqui. Ele falou que o seu João, de alguma coisa lá, era conhecido na cidade pequena que ele vem como Totonho, porque ele era um cara bêbado, ele era um cara assim, ele era um cara assado, ele era um cara que ninguém levava a sério, que ele brigava com todo mundo, que ele brigava com os que ele conversava com os cachorros. Então, tudo isso que não estava no processo, ele colocou em sustentação oral. Não sei como o processo foi instruído, talvez tivesse essa prova lá e estivesse complementando. Mas ele não quis falar da perícia em si. Ele quis trazer a parte fática, que é o que o juiz não vê, além da prova do processo. Claro, tudo isso oralmente, tão somente oral lá na sustentação oral, talvez não sirva tanto, né? Precisa estar dentro do processo para que ele tenha a fundamentação ali. Mas pelo menos para gerar dúvida. Inclusive pautando-as, né? No evento tal, nas folhas tais, porque aí eu posso incorrer numa situação de que realmente eles não leram tudo aquilo ali, né? Então eu posso trazer isso. Claro, eu posso trazer uma tese. Esses dias eu levei uma sustentação oral, um tema da TNU que tinha sido julgado a semana anterior. Que inclusive eu disse, olha, eu sei que não tem nem trânsito julgado disso aqui. Mas quem sabe então a gente sobresta o processo, espera se transcorrer os prazos, os embargos e tal. Se não me engano era... não vou lembrar o nome agora, mas o tema que dizia sobre as complementações das contribuições da segurada de baixa renda, a pessoa que trabalha na própria residência. Então, sobresta isso porque está se desenhando um julgamento de um precedente qualificado contrário ao que vocês estão julgando aqui agora, em outras palavras. Então, era um fato novo, não estava no recurso. Porque não havia como está também, né? Uma ordem cronológica. Doutor Pedro, a palavra é sua. Primeiramente, boa tarde, excelências. Na pessoa da relatora, eu cumprimento os demais, de forma bem sucinta, mas não menos respeitosa. Eu queria fazer uma questão de ordem aqui muito rápida, que minha intenção ainda esse ano é casar com a outra sustentante que estava aqui em tribuna. Mas o caso concreto, excelências, é de uma segurada especial. E reparem que este é o termo que eu vou utilizar neste momento, mas que logo em seguida nós vamos falar um pouco melhor sobre isso. Se trata da Dona Maria, com 55 anos de idade, em que ela passa por um processo de incapacidade laboral, onde o perito, no laudo pericial, ao não reconhecer a sua incapacidade, diz que ela é uma, e assim a qualifica, doméstica. Tá? Repito, acabei de falar que ela é uma segurada especial. Qual é o conceito de segurada especial para elucidar? Evidentemente, Vossas Excelências têm um conhecimento vasto sobre a matéria, mas, apenas para fins de exemplificação, segurada especial é a agricultora em regime de economia familiar. Diferente da doméstica, que recebe outras nomenclaturas quando trabalha para a própria família, quando trabalha como empregada doméstica em uma outra família, ou até mesmo como diarista. Pois bem, a perícia administrativa, além da petição inicial também, ela traz a atividade agricultora em regime de economia familiar, desde o procedimento administrativo até a petição inicial. Então, um erro aqui está a partir do laudo pericial, em que, ao qualificar como doméstica, ele deixa de validar que ela trabalha em uma família, e permitam que eu faça a leitura,
composta pelo marido, um filho de 15 anos, que provavelmente já está na lida campesina, e uma menina de 4 anos de idade. A família cultiva milho em cerca de 14 hectares, que para sua região significa um módulo fiscal. Excelências, cultivar milho em 14 hectares é uma atividade que uma pessoa só, ou uma pessoa e um adolescente, não faz. Então, me parece praticamente impossível que essa segurada não esteja no contexto do trabalho rural. E ainda que ela tenha uma filha de 4 anos de idade, e aqui o protocolo do CNJ deve ser validado, eu não posso desqualificar o trabalho da mulher, que, além da tarefa rurícola que ela exerce para a manutenção do grupo familiar, sob pena desse grupo familiar não conseguir se manter, também acumula a atividade doméstica e de cuidado de uma criança. Ao dizer que ela é doméstica e limitar isso para uma mulher, uma segurada da Previdência Social, que tem um problema de coluna, eu estou dizendo que o trabalho da mulher tem menor valor que o trabalho do homem, marido dela, e também do filho adolescente de 15 anos. Então, além de incorrer na profissografia de forma errada, requisito do artigo 59 da 8213, eu também estou quebrando um protocolo de gênero que o CNJ já se debruçou sobre para sanar um problema social. Então, aqui eu peço vênia, não para discordar da parte médica do perito, porque eu não sou médico, tampouco mais médico que ele, mas sim para a qualificação e a redução do trabalho que ele coloca para ela, ao desvalorizar o trabalho da mulher, que é exatamente a perspectiva de gênero que o CNJ pede para que vocês, julgadores, observem de uma forma diferente. Então, com isso, eu já encerro a minha fala, pedindo o provimento do recurso e que seja observado aqui a realidade da profissografia dessa segurada especial, como eu disse lá no início. Mas, repetindo, uma agricultora com um grupo familiar reduzido, com uma criança pequena e que precisa sim ser exercer atividades domésticas para manter o seu grupo familiar, mas não está distrita da atividade rural para também ter o sustento dessa família. Devolvo a palavra e peço provimento do recurso. E às vezes é isso, né? Às vezes a gente escolhe a batalha que a gente quer no processo. Eu não vou dizer que o médico está errado, ele é um médico, cara. Tá, posso achar ele desculpa o termo, mas um bosta do médico. Mas ele ainda é um médico e eu sou um advogado. Então eu vou escolher a batalha que eu quero julgar, brigar dentro do processo. Todo mundo aquecido? Todo mundo já quebrou o gelo? Pessoal, agora estamos indo para a fase final, tá? Em aposentadorias, tá? Eu trouxe algumas coisas mais básicas, assim, mas aqui a gente tem uma matéria muito mais vasta, né? A doutora Jaline sabe muito bem de tempo especial, então vai lá na tribuna, vai falar de conceito, vai falar de entendimento, vai falar de prova. O Dr. Guilherme sabe muito bem de laudo pericial, mas também sabe de aposentadorias rurais, então vai lá, vai falar do rural antes dos 12 anos, vai falar da composição fática, que é muito importante, falar quantos hectares eram cultivados, o grupo familiar. Às vezes é uma merda falar do grupo familiar, porque daí a gente está dizendo que a gente quer antes dos 12 anos uma pessoa que tinha mais ou menos 10 irmãos mais velhos. Acontece, né? Mas vamos trabalhar isso. Normalmente, para rural, antes dos 12, eu bato muito na questão do cerceamento de defesa, quando o processo sequer tem uma audiência, porque o convencimento deles que não tem que reconhecer antes dos 12 já está formado. Eu entendo que pela complexão física do menor, ele não estava trabalhando na atividade rural. Eu não vou tentar mudar uma coisa que os caras estão copiando e colando direto a varrer. Então eu vou dizer que aquilo ali está avaliado de uma forma errada. Se o critério é subjetivo, então instrui um processo com uma audiência. E vamos para dentro dele, porque normalmente é o que não acontece. Aqui um pouquinho antes, pessoal, acho que eu anotei ali, ou não, ali, ó. Uma questão também que está muito em voga, e eu invoco, inclusive, vocês para que façam isso nos recursos nas tentações orais, é a mitigação da perícia social no BPC. É sair do laudo pericial que não reconhece a incapacidade, e esse termo é utilizado, ou que reconhece uma incapacidade por um período menor do que 2 anos, direto para a sentença de improcedência. Sem fazer, e eu acho que isso é matéria da doutora Thais, eu acho que daqui a pouco já foi abordado aqui, a perícia social e respeitar o critério interdisciplinar que está disposto lá na emenda constitucional e no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Claro, aqui eu faço o seguinte, né? Quando o processo foi procedente só com a perícia médica,
eu não levo. Porque daí eu não vou falar uma coisa de um lado e dizer do outro. Então é melhor a gente manter uma coerência de discursos, mas quando é improcedente eu digo. Mesmo que fosse procedente, a análise está errada. Porque só o médico do consultório ou da unidade judiciária, ele não faz o caráter interdisciplinar que precisa ser feito. Limites. Qual a efetividade e o que não fazer? Aqui, pessoal, é aquilo que eu falei para vocês, tá? A efetividade é relativa. Porque já teve todo um processo. É um jogo que, se eles passaram a palavra para nós, tá, a gente está perdendo e já é a prorrogação. Tá? É o último repente ali que eu consigo daqui a pouco cabecear uma bola na área, empatar e levar mesmo para... Aliás, eu falei prorrogação não, acréscimos, né? E levar para a prorrogação para os pênaltis. Ou já está tarde demais também para tentar mudar alguma coisa. Mas é efetivo. É efetivo quando a gente ressalta alguma coisa, quando a gente retira de pauta, quando a gente coloca dentro do ambiente ali uma coisa que o magistrado não viu e talvez ia passar correndo. E que até da leitura do acórdão poderia passar por nós no embargos. Eu prefiro tirar de pauta do que ter que embargar. E o que não fazer? Aqui eu poderia elencar várias coisas. Eu não gosto de, por exemplo, particularmente, tá? Isso é uma coisa que não é errado, é questão de apropriado ou não apropriado. Tem colega que vai lá e diz assim, é minha primeira sustentação oral. Cara, isso tem uma faca de dois gumes, assim, né? Eles podem se comover e te ouvir com atenção e tal, o cara tá ali e tal, e eles podem cagar pra ti e pisar na tua cabeça também, né? Ou coisas do tipo de leitura. Eu não gosto de ler. Quando eu vou ler, eu peço a vênia para ler um trechinho. Mas eu vou roteirizado. Eu nunca vou sem... Até maior, né? Uma folha inteira. Também nunca vou sem nada de material de apoio. Para não dar um ruim ali na hora. Eu não gosto de coisas apelativas também. Assim. Isso aqui você tem que julgar assim porque o justo é isso. Não, isso aqui por critério de justiça tem que ser mudado. É uma questão de entendimento. Às vezes o nosso entendimento não é o mesmo do outro, ainda que eu ache um absurdo o entendimento contrário. Então eu uso termos que o mais adequado seria que eu entendo, salvo o melhor juízo, que aqui a condução tem que ser para cá, e eu entendo que está equivocado lá, mas resguardado, fundamentação diversa. Coisas de estilo. Nada referente a isso é o certo de se fazer e isso não deve se fazer. O que realmente deve se fazer é respeitar o procedimento, né? Falar depois que já está encerrada a fala, tentar reargumentar, né? Entrar ali num embate, às vezes até, não, mas é isso, não é aquilo, não, sabe? Mas aí é uma questão muito mais de estilo mesmo do que de certo ou errado. E, já direcionando para o fim, eu queria antes passar um videozinho. Eu tenho uma sustentação oral que eu trouxe aqui. Eu posso abrir aqui, Ingrid? Você terminou a apresentação? Vou só resolver aquilo ali. Não, porque eu digo que daqui a pouco fecha a apresentação e depois vídeo, entendeu? Aí eu consigo compartilhar. Termina tudo e depois. Tá, pode ser. Então vamos... Senão eu não consigo fazer. Sim. Vamos resolver essa problemática aqui. Eu já passo a palavra para vocês direto. O que vocês acham, ou por um sentimento pessoal, antes mesmo da gente fazer essa palestra, ou pelo que a gente conversou aqui? Vocês acham que é viável sustentar em todo e qualquer processo? Vocês acham que contra laudo pericial vale a pena? Que eu sempre ouço, não, laudo, perdemos, laudo... Tem colegas aí, cada um tem seu estilo, que nem recorre, já dá ciência com renúncia da sentença de procedência e vida que segue. Às vezes analisado e um laudo complementar que ratificou, aí tu consegue uma segunda perícia, ela também dá negativa, aí a coisa fica... Aí o jogo já tá 3-0 e no acréscimo vai ser mais difícil a gente reverter, né? O que eu penso, tá? Nada, tudo que for sempre, tudo que for nunca, a gente está errando em alguma coisa, tá? Eu acho que, como o Dr. Guilherme falou, tem algumas condições, eu quero sustentar o aspecto social, que é simulado, inclusive, para o segurado com HIV, e isso não foi observado no processo, ou foi mal observado no processo, eu vou. Porque às vezes a observação do critério social é o quê? O médico dizendo que ele não tem mancha na pele. Isso é muito superficial para dizer que num conceito de estigma social, ele está adstrito não é uma pessoa estigmada unicamente pelas manchas na pele. Então são vários fatores. O que eu entendo? O que eu já fiz, inclusive?
Tchê, tô uma tarde inteira lá, eu sou o 30º recurso. Tinha 13 em pauta. Agora eu tô fazendo aqui ilações, tá? O meu primeiro recurso ele é de rural antes dos 12 anos. Já teve N recursos, inclusive, isso eu não estou dizendo, não é uma coisa que eu estou inventando, tá? Já aconteceu comigo. Até a doutora Jane já se sentou naquela tarde. Nem ela levou. Não tem um ponto no meu processo fático que seja diferente do que o arrebanhado ali, o recorte de todos os outros eu não tenha falado. Pô, doutores, olha só. O senhor tá com a palavra. Doutores, olha só. Eu ia sustentar aqui unicamente em relação à questão dos 12 anos, mas isso já foi debatido por vários colegas, até eu anoto ali as pautas, né? Na pauta de recursos tal. E como eu não vou trazer nenhum elemento fático novo, eu vou sim pedir o provimento do recurso, mas eu vou evitar a tautologia para falar tudo que os outros já falaram. Então eu vou passar para o próximo recurso. Daqui a pouco, porque o meu próximo recurso é o que eu realmente... A gente sempre tem aquele que a gente leva, que a gente quer, né? Esse aqui eu tô levando, esse aqui eu quero ganhar todos, mas esse aqui eu não posso perder. Né? Sempre tem. O doutor Guilherme, esses dias, inclusive, puxou um para ele. Esse aqui a gente não pode perder, esse aqui é comigo. Deixa que eu faço. A gente tem aquele... o coração está mais na ponta da chuteira, em que pese a gente se dedica igualmente para todos, né? Então eu acho que tudo que é nunca, eu deixo essa é a minha resolução, e vocês formulem de vocês, claro. Tudo que for para nunca e para sempre, vamos tirar. Realmente, debater conceitos médicos no ambiente judicial por operadores do direito para outros operadores do direito é um pouco difícil. É porque eles têm um perito, aí tem aquele discurso. Meu perito aqui ele é de confiança do juiz, equidistante das partes e tal. E não tem nenhum elemento que descredencie lá o seu parecer. Minha provocação é essa. Deixo aqui meu obrigado. Vou passar um videozinho ao final, que é uma única situação oral que eu gravei a tempo da nossa palestra. Queria ter trazido outros, mas aí ia ficar muito chato. Acho um pouco presunçoso passar uma sustentação oral própria, mas eu também não tenho direito de imagem de outros colegas, então vai ser da minha mesmo, tá?